Contestar a existência de Jesus é um argumento comum entre os ateus. O Cristo seria um personagem fictício, criado para representar uma série de valores emergentes na sociedade romana de sua época. No entanto, para afirmar a historicidade de Jesus Cristo, existem evidências arqueológicas e testemunhos literários abundantes. Trataremos de alguns desses testemunhos no episódio de hoje. Um ateu que conteste a divindade de Nosso Senhor estará errado, mas terá mais argumentos para elaborar o seu discurso do que aquele que resolve apenas negar a existência histórica de Cristo. Catolicismo na rotina. O professor Felipe Aquino cita em sua História da Igreja várias evidências da vida e do legado de Cristo, as quais utilizarei para compor minha síntese. Primeiro, a autenticidade dos evangelhos. A Constituição Dogmática Dei Verbum do Concílio Vaticano II afirma: a Santa Mãe Igreja defendeu e defende firme e constantemente que estes 4 evangelhos, cuja historicidade afirma sem hesitação, transmitem fielmente as coisas que Jesus, Filho de Deus, durante a sua vida terrena, realmente operou e ensinou para a salvação eterna dos homens, até o dia em que subiu ao céu. Os originais do Evangelho foram escritos em materiais frágeis, como peles de carneiro e pergaminhos ainda no primeiro século. Por conta disso, não foram preservados. Contudo, 5.263 manuscritos, com autenticidade comprovada por especialistas, copiados dos originais gregos do Novo Testamento, estão preservados em museus e bibliotecas mundo afora. Os mais antigos são do início do século II, copiados logo após São João ter escrito seu Evangelho. Os diversos manuscritos antigos possuem poucas variações entre si. Geralmente são diferenças de ortografia e posição de algumas palavras no texto, o que reforça os argumentos de autenticidade. Além disso, os primeiros padres da Igreja, como o bispo Pápias de Herápolis e Santo Irineu de Leão, fazem referência aos evangelistas e seus escritos. Os manuscritos dos 4 evangelhos são mais antigos e numerosos do que todas as obras clássicas dos gregos e romanos que chegaram aos nossos dias. Por fim, vale ressaltar que os próprios detalhes históricos e geográficos presentes nos textos canônicos reforçam a autenticidade dos registros. Segundo, documentos de autores romanos. Alguns historiadores romanos citam a existência de Jesus Cristo. Tácito, historiador e cônsul romano, que viveu entre os anos de 55 e 120, relata o incêndio acontecido na cidade de Roma no ano de 64. Um boato constrangedor atribuía a Nero a ordem de pôr fogo na cidade. Então, para cortar o mal pela raiz, Nero imaginou culpados e entregou às torturas mais horríveis esses homens detestados pelas suas façanhas, que o povo apelidava de cristãos. Este nome vem-lhes de Cristo, que sob o reinado de Tibério foi condenado ao suplício
pelo torturador Pôncio Pilatos. Esta seita perniciosa, reprimida a princípio, expandiu-se de novo, não somente na Judéia, onde tinha sua origem, mas na própria cidade de Roma. Plínio, o jovem, que viveu entre 61 e 114 e foi governador romano da Bitínia, escreveu ao imperador romano Trajano no ano de 112. Os cristãos estavam habituados a se reunir em dia determinado, antes do nascer do sol, e cantar um cântico a Cristo, que eles tinham como Deus. Suetônio, historiador romano que viveu entre 69 e 126, escreveu em seu relato sobre o imperador Cláudio: expulsou de Roma os judeus, que, sob o impulso de Cristo, se haviam tornado causa frequente de tumultos. Trata-se de um relato romano do mesmo fato narrado nos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 2. Terceiro, documentos judaicos. Importantes documentos judaicos também relatam a existência de Cristo. Podemos ler o seguinte trecho no Tratado de Sanhedrin, presente no Talmud. Na véspera da Páscoa, suspenderam a uma haste Jesus de Nazaré. Durante 40 dias, um arauto à frente dele clamava: merece ser lapidado, porque exerceu a magia, seduziu Israel e o levou à rebelião. Quem tiver algo para o justificar, venha preferi-lo. Nada, porém, se encontrou que o justificasse. Então, suspenderam-no a haste na véspera da Páscoa. Flávio Joséfo, fariseu e historiador judeu que viveu entre 37 e 100, escreveu sobre Jesus Cristo. Por essa época, apareceu Jesus, homem sábio, se é que há lugar para o chamarmos de homem, porque ele realizou coisas maravilhosas. Foi mestre daqueles que recebem a verdade e arrastou muitos judeus e gregos. Ele era o Cristo. Por denúncia dos príncipes da nossa nação, Pilatos condenou-o ao suplício da cruz, mas os seus fiéis não renunciaram ao amor por ele, porque ao terceiro dia ele lhes apareceu ressuscitado, como o anunciaram os divinos profetas, juntamente com 1000 outros prodígios a seu respeito. Ainda hoje subsiste o grupo que, por sua causa, recebeu o nome de cristãos. Recentemente, nos séculos XVIII e XIX, vários intelectuais racionalistas dedicaram-se a encontrar argumentos para desacreditar a autenticidade dos evangelhos e, por consequência, duvidar da fé da Igreja. Eles acabaram encontrando outros documentos antigos que citam os textos canônicos e não tiveram outra saída a não ser atestar a originalidade do relato dos discípulos de Cristo. Como eu já disse, aos ateus talvez reste contestar se Jesus Cristo era quem ele afirmou e demonstrou ser, Deus feito homem. Ele é. Contudo, negar sua existência na história é apenas ignorância.
Acesse catolicismonarrotina.com.br para mais episódios.